sobre o São Paulo, Ontem Ares adiou a votação do impeachment de Júlio Casares de quarta-feira, dia 14, para o dia 16, na sexta-feira, o horário é o mesmo, às 6h30. E aí agora, a votação será na sexta-feira, ele tomou duas decisões, as duas decisões que a gente já tinha conversado aqui com exclusividade de que o Ontem Ares iria tomar. A primeira foi, ele acatou o pedido da defesa do Júlio Casares para a votação ser colocada com a justificativa de um outro estatuto. Agora, para ser empichado, o Júlio Casares terá que ter 75% dos votos do Conselho Deliberativo como um todo, o que daria algo em torno de 192 votos, diferente dos 171 votos que seriam anteriores. E aí, além de tudo, o Ontem Ares também decidiu que não haverá a votação híbrida. Não será computado, não será possível você fazer votos online. Então, somente os conselheiros só poderão votar de maneira presencial lá no Morumbi. E aí essa medida foi vista por vários opositores como uma vitória do Júlio Casares, justamente porque dificilmente baterá esses números, né? Mesmo com a coalizão tendo terminado, né? 4 grupos políticos acabaram saindo, 192 é um número muito alto. Muitos acreditam que alguns mais velhos, por questões, né, de locomoção, vão acabar não indo. São vários conselheiros que estão em viagem internacional e também não poderiam estar disponíveis para votação. Então seria mais formas de você, tem ali mais ou menos um quadro de 254 conselheiros. Se você colocar que pelo menos 30, 40 talvez não estejam disponíveis para o voto presencial, basicamente ele já tem a votação na mão, porque o Casares deve contar com pelo menos ali uns 30, 40 votos contra o impeachment. Então é mais ou menos esse cenário. Até do que eu tenho de informação, o Grupo Legião, que é o do Belmonte, deve votar a favor do impeachment, vários outros grupos também, mas ainda assim não deve se chegar aos 75%. Vamos ficar de olho nessa situação, mas é o Ontem Ares, anotem esse nome, o Ontem Ares, que chamou para si essa responsabilidade e deu 2 vitórias, querendo ou não, para Júlio Casares nos bastidores. Vamos aguardar aí para ver como é que vai ser a votação da sexta-feira que vem. Inclusive, a manifestação dos torcedores foi adiada, tá? Todo mundo já comunicou, como era na quarta-feira, agora vai para sexta-feira, às 6h30. Fechou? O que você acha de toda essa situação? Eu quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Polícia investiga parceira de vários clubes e tem nomes de Nelson, Rui Costa e Carlos Belmonte, dirigentes do São Paulo ou ex-dirigentes do São Paulo, envolvidos na investigação. Bora trazer detalhes, a reportagem foi dada primeiro pelo Estadão e a gente vai repercutir um pouco sobre esses bastidores, tá? É mais uma questão séria nos bastidores do São Paulo. A polícia investiga uma empresa que é a Offside, que inclusive teve um dos seus donos presos recentemente por conta de irregularidades. A polícia está investigando um suposto esquema criminoso que tem a Offside e alguns diretores do São Paulo também foram envolvidos. Teriam sido alguns desvios, né, a partir do acordo com a empresa. Todos, por enquanto, alegam, tá? Que são inocentes e tudo mais. A gente vai até trazer o parecer deles aqui também. A Offside é uma empresa responsável pela logística de jogos dos times da Série A. Ela é apontada como possível laranja no inquérito da Polícia Civil, que investiga um suposto esquema de desvio de dinheiro no São Paulo. A investigação mira diretores são paulinos. A Offside, o São Paulo, o Carlos Belmonte, o Rui Costa, citados pela polícia, negam irregularidades, tá? E tem também o Nelson, que também está sendo investigado, que também era o diretor do São Paulo há pouco tempo. O inquérito policial é originado a partir de uma denúncia anônima, tá? Aquela denúncia anônima, lembra que o São Paulo, até através do advogado, a gente trouxe o advogado aqui no nosso canal, ele falou que não acreditava que aquilo andaria em andamento, mas a Polícia Civil aceitou e começou a fazer a investigação. E aí está investigando essa empresa e esse envolvimento com a empresa, o que estaria realmente
tendo ali supostos desvios de dinheiro, o que teria beneficiado esses diretores supostamente, tá? Os fatos estão começando a ganhar contornos e o delegado, né, que é o Thiago Fernando Correia, que tem feito aí essa investigação, ele é da terceira divisão de investigações sobre crimes contra a administração e combate à lavagem de dinheiro, o DICA. Ele tem ido a fundo nessa questão e ele tem visto várias movimentações esquisitas. Na sua visão, esquisitas seriam suspeitas. E tem investigado, e aí também agora tem essa ligação das empresas, tá? A defesa do Rui Costa, ele é representado pelo advogado José Roberto Soares Lourenço. Informou, através de nota, que entre sexta e segunda-feira vai elaborar uma petição solicitando acesso aos autos do inquérito, e mais de antemão ele afirma que o dirigente é inocente, que a empresa trabalha antes mesmo da vinda do Rui Costa ao São Paulo. Então é mais ou menos nesse cenário essa situação. A polícia está investigando mais detalhes sobre esse negócio, essa situação, para ver se de fato vai ter alguma coisa realmente factível e provas, mas tem sido investigado aí pela polícia. É mais um caso polêmico, tá? Então aí vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Então, Carlos Belmonte, Rui Costa e Nelson Marques Ferreira, que são ex-diretores, e o Rui Costa, que agora é o diretor de futebol do São Paulo, têm sido alvos aí da Polícia Civil. Vamos aguardar para ver se de fato isso terá andamento, mas é mais uma coisinha. A polícia está conferindo a Austin, está conferindo várias outras situações como possíveis desvios em vendas de atletas. Tem o Casares que teria depósitos na sua conta de maneira irregular ou suspeita de acordo com a investigação. Tem o caso do camarote. Enfim, cada vez mais a polícia tem investigado, tem ido atrás de várias situações. É mais uma dentro do São Paulo. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião. Agora, o Inestrosa, atacante do Atlético Nacional, ele pode se tornar reforço do São Paulo? A Pilar Velasquez, o Germán Grova Garcia, e também teve um outro perfil brasileiro que comentou essa possibilidade que o São Paulo teria entrado na negociação, entrado forte na negociação. Isso aconteceu na noite desta quinta-feira, e aí a gente vai apurar, vai entender detalhes. Do que eu tenho de informação, o São Paulo fez apenas uma sondagem e há uma impressão do São Paulo de que o nome do São Paulo está sendo usado porque o atleta tem sido ventilado no Boca Juniors. Ao que tudo indica, o Boca Juniors está indo com uma grana para contratação. A gente sabe que o São Paulo não vai colocar dinheiro para contratar nenhum atleta e o Atlético Nacional não vai aceitar negócios por empréstimo. O São Paulo fez uma consulta para entender se de fato existia alguma possibilidade do jogador ser emprestado, alguma coisa nesse sentido, e viu que a chance é zero disso acontecer. Então, é por isso que é importante a gente trazer. O São Paulo foi atrás para consultar? Foi, é um nome que o São Paulo só foi procurar informações, foi só saber. Só que aí, né, os empresários, a gente sabe como alguns empresários às vezes acabam usando o nome do clube para valorizar, para falar, ó, Boca Juniors, São Paulo, melhora a oferta aí logo porque o São Paulo tá aqui. O São Paulo acabou de entrar em contato comigo para pegar mais informações aqui do Inestrosa. Então, não passou disso, tá? Então, se você vê aí Inestrosa, eu vi, o pessoal dos membros do canal mandou tudo aí na noite de quinta-feira, lá no finalzinho da noite, a gente foi apurar, foi checar e não tem absolutamente nada referente a isso, tá? Provavelmente na sexta-feira o nome deve pipocar um pouco mais, mas o São Paulo não deve fechar a contratação desse atleta. O Atlético Nacional quer grana por ele e pelo que eu vi, e pelo que eu previamente dei uma olhada, o Boca Juniors está disposto a pagar 6 milhões de dólares por ele. Então, assim, não vai ser um negócio que o São Paulo vai entrar. Então, a gente já pode descartar completamente qualquer chance, qualquer possibilidade do Inestrosa jogar no São Paulo, tá? Troca com o Botafogo não vai rolar, tá? As negociações foram encerradas também. São Paulo e Botafogo não conseguiram entrar em consenso daquela super troca, né? Vários nomes foram ventilados, muitos nomes de cá, de lá. Previamente o Botafogo tinha oferecido Alan, Newton, Jefinho, Diego Hernandes. Vários jogadores de São Paulo não quis fazer negócio. Botafogo também pediu Ferrarese, Pablo Maia,
Rodriguinho, chegou a sondar situações de Ferreirinha, Bobadilha, outros atletas. São Paulo pediu Marlon Freitas, Savarino e Vitinho, também não rolou. E aí depois São Paulo vai buscar o Tuco Corrêa, mas também o salário dele era muito alto. Então, no fim das contas, essa troca com o Botafogo finalmente é a oficialização de que as partes já não conversam mais. Então, Pablo Maia, Ferrarese ficam no São Paulo e o Rodriguinho, a gente já adiantou, tá indo lá pro Bragantino no negócio que deve render 3 milhões de euros ao São Paulo Futebol Clube, tá? Sobre o nosso querido Kevin Zenon no São Paulo, é uma possibilidade, um meia de 24 anos, um meia que é até habilidoso. Vi ali por cima ali algumas questões dele, parece ser bom de bola, é aquele cara que tem talento, mas falta uma intensidade, né? E a gente vai trazer detalhes. Foi o nome da lista do Crespo, tá? Foi um nome que o Crespo gosta, que o Crespo pediu ali para entender a situação. Só que é um jogador que mesmo, não diria em baixa, né? Mesmo ainda não sendo um cara protagonista do Boca Juniors, ele tem sondagens de outros clubes. Até pude conversar com o staff do jogador. O Alavés parece que vai fazer uma proposta de compra logo aí nos próximos dias. Então é um nome que o São Paulo sim sondou, mas não avançou. Não é que o São Paulo tem interesse, está estudando uma possibilidade e fez uma proposta. Pelo menos não neste momento. É um nome que está no radar, é um nome que o São Paulo sondou, é um nome que o Crespo curte, só que o São Paulo não vai fazer uma movimentação para a contratação do atleta neste momento. O São Paulo está concentrado nas questões do impeachment, tem também para resolver a questão do Alan, está resolvendo a questão do Dória, e aí depois vai olhar para o mercado buscando outras opções, mas o Zenon não será uma opção para o São Paulo para a próxima temporada, pelo menos do que eu vi previamente, tá? É um nome que, mesmo agradando, o São Paulo entende que a concorrência é forte, a concorrência é grande e não deve avançar, tá? Eu não senti, né, aí vai muito o nosso feeling também. Durante a apuração, a gente vai entendendo ali o teor, vai entendendo como as fontes, que a gente já tem uma aproximação, vai falando, vai falando sobre esse jogador e tudo, e pelo que eu senti, sabe, foi tipo, não é verdade, a gente sondou, mas não passou disso, e pelo feeling que eu tenho ali dessas conversas, não deve ser um nome que vai evoluir não, tá? Acho meio difícil, acho que a gente não precisa nem se animar muito com essa possibilidade de contratação, eu não contaria muito com isso não. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O São Paulo tem negociações avançadas para repatriar o zagueiro Dória. E agora você entende em detalhes como ele está jogando. Visão para Jogo tá de volta, eu sou o William Borges, análise atualizada. Torcedor do São Paulo lembra muito bem do Dória, mas como será que ele estava jogando no futebol mexicano? Eu tô aqui com o Matheus, deu até uma engasgada aqui. Tô aqui com o Matheus Santana, que fez a análise do Dória. Claro, ainda não está acertado com o São Paulo, pelo que tudo indica tem negociações avançadas, mas é um baita zagueiro. Baita zagueiro, Will, e chega numa idade boa, né? 31 anos, ainda é um cara com muita lenha para queimar. Acho que ele chega para tomar conta, tá? Sendo bem sincero. O São Paulo que já tem opções boas, né? Para o sistema defensivo, mas o Dória realmente é um cara que me anima bastante, né? A análise que a gente traz dele aqui é bem fresquinha e você vai ver como ele tá jogando em altíssimo nível ainda, tá? Ele é um cara com 1,88 m, vai muito bem no jogo aéreo, é um cara com imposição física, ele tem uma reação muito rápida também, tem uma certa agilidade ali, então é um cara que me anima bastante, acho que é um grande movimento, tá? Do São Paulo. Vamos falar do Dória, cara, porque é um zagueiro que a gente, lógico, a sequência do vídeo primeiro, né? O que mais nos interessa, a parte defensiva mesmo, né? Reações, posicionamento, cobertura, jogo aéreo, e depois a gente entra um pouco no jogo ofensivo, onde ele pode contribuir também, e aí até me surpreendeu, não me surpreendeu, mas confirmando que ele é um bom jogador também. Te chamou a atenção? Ofensivamente. Me chamou a atenção, perfeito. A gente mostra então aqui, primeiro na análise, como ele é um zagueiro. No Atlas, é importante a gente pontuar, antes de dar o play aqui na jogada, ele jogava num sistema com 3 zagueiros, ele sendo zagueiro por dentro, tá? Então... O Líbero que é o Arboleda hoje. Na verdade, assim, ele tinha... Eu vou até voltar um pouquinho aqui. Ele tinha essa capacidade de ser também um zagueiro por um dos lados, mas preferencialmente por dentro, tá? A gente vai mostrar aqui esse poder de recuperação dele, como ele é um zagueiro que tem essa reação rápida. E ele tem a perna comprida, né? Ele é um jogador alto, ele tem essa passada larga e tem essa assertividade para dar botes. Neste momento, eu até trago um lance que ele é superado, mas ele para a jogada, ele faz a falta. É um cara experiente, né? É um jogador que tem essa experiência, tem uma carreira bem importante, né? Jogou em equipes grandes do futebol europeu também, mas a gente mostra aqui vários lances dele, como ele tem um bom posicionamento, como ele tem uma leitura de jogo legal,
E eu gostei muito do que eu vi, tá? Muito mesmo do que eu vi, Will, por isso que me animou bastante esse movimento e essa análise do Dória. Perceba como ele tem capacidade, cara, numa passada larga, numa certa velocidade, para chegar firme nos lances, né? E aqui é só um recorte, é claro, mas a maioria dos lances corroboram com o que a gente traz na análise. Eu vi muita coisa para recortar e trazer aqui alguns, né? Então, nessa parte de cobertura, a gente pode bater que ele vai muito bem. Certeiro sempre nesse bote, né? E daí, independente se vai jogar de líbero, claro, o líbero tem essa função de dar botes, de ser a cobertura do zagueiro da caça. E vale a gente destacar que o time do Crespo joga muito em perseguições individuais. Então você deixa espaço. Você tendo um jogador que faz essa leitura para ter cobertura, para fazer a cobertura, é interessante. É verdade, é muito interessante porque ele entrega essa capacidade, entrega essa função com qualidade, né? Com muita capacidade. Agora a gente entra no jogo aéreo, Will, onde a gente mostra que ele também vai muito bem. E aqui são vários atributos. São alguns lances careca e outros com cabelo na análise. Pois é, né? é até engraçado, né? Porque a gente lembra do Dória sempre com a cabeça raspada, mas nessa última passagem dele, nos últimos momentos dele no Atlas, tava com uma trança ali, com cabelo diferente. Está ainda. Uhum. Legal, tá? Porque é muito estiloso. Prefiro ele nessa versão com mais cabelo, tá? Sendo bem sincero. Aqui a gente mostra como ele tem um bom posicionamento, né? Em vários momentos ali, seja por baixo ou seja no jogo aéreo, um bom posicionamento. E esse lance aqui tá bem legal, cara, porque é um lance de recuperação dele. E é importante a gente trazer, tá? Esse lance de recuperação também numa jogada em velocidade, em transição. Você vê como ele para bem, arma bem a base e ele fecha muito bem. A base corporal que ele se posiciona andando passos atrás para fechar o espaço. Olha como ele vira a base dele no momento. Olha, ó. Vira a base dele, fica esperando para bloquear o chute. É de bastante qualidade os movimentos dele, né? Repara como nessa situação ele tem um senso de urgência ali também bem legal, né? Ele vem para cortar esse cruzamento que sairia o gol de primeiro, depois o companheiro dele não ajudou, né? Ninguém ajudou ele ali na sobra, mas a partir dele ele fez, né? Fez o corte ali e tentou salvar o lance e não conseguiu. Aqui de novo, né? Atuando um pouco mais por dentro, mas com atitude, dando esse bote, chegando para dividir a jogada. Mais um lance até parecido com aquele outro, né? Onde ele se posiciona ali para fazer esse corte de novo com a perna esquerda. Então, assim, é um jogador que tem bastante qualidade, tá? Até daqui a pouco a gente entra mais na questão ofensiva do jogo aéreo dele, mas leitura de jogo dele é muito boa, o posicionamento dele é bom, então ele consegue levar vantagem, apesar de ser um cara, ainda mais, né, por ser um cara alto. Vai entrar na parte com bola agora. Exatamente. Curioso que me chamou a atenção dos lances, pelo menos, que você trouxe, todos por dentro mesmo. Pois é. Depois a gente vai trocar essa ideia, porque a gente levantou essa questão ali fora e foi uma discussão interessante que a gente teve. Mas a gente tem que projetar esse São Paulo com ele e acho que vamos deixar isso aí pro final, tá? Mas beleza. Agora vamos então nessa parte com bola, Will, porque também é um cara que consegue participar bem da construção. Lógico que em alguns momentos ele vai acabar forçando uma bola e vai acabar não tendo tanto sucesso, mas dá uma olhada na qualidade do passe dele. Ele é um jogador que se apresenta. E o detalhe é interessante, 3 zagueiros e ele se tornando um volante com a posse da bola, né? Para ser uma opção. Nessa ele até não dominou tão bem, ficou uma bola meio apertada, ele acabou não se complicando, né? Mas ele é um cara que, com um pouco mais de espaço, ele consegue fazer bons lances. Cabeça erguida, consegue ter uma boa postura ali, tenta forçar uma jogada, nessa até não é das melhores, mas ele tenta sempre dar uma direcionada boa na situação ali, ele tem essa capacidade, tá? Não precisa necessariamente jogar no volante pro volante direcionar. Ele mesmo consegue ter essa atitude. O passe adiante, né? Exatamente. Que não precisa ficar queimando etapas. Exatamente. Mas ele é um zagueiro seguro, assim. Realmente, nos momentos em que ele se aperta, ele dá o bago. Né? Zagueiro em algum momento tem que zagueirar, tá, Will? No caso, não é queimando etapas, é por etapas, né? Ele queima etapas, no caso. Perfeito. Dá uma olhada aqui de novo, né? Posicionamento, ele por dentro, levantando a cabeça, tentando uma bola ali, que baita bola, tá? Realmente a gente vê essa qualidade que ele tem para construir o jogo também, né? Ele acaba sendo a referência, até no Atlas ele realmente foi a referência em várias jogadas ali para ser o cara a arriscar esse passe mesmo, pela qualidade que ele tem. E até em algum momento, tá? A gente vai mostrar agora uma questão de antecipação, de posicionamento, que vai de encontro com o que a gente já falou na análise da leitura de jogo dele, que ele tem uma leitura de jogo bem aguçada mesmo, né? Bom posicionamento. Ele é um cara que participa bem ofensivamente, né? E foi aí que eu me surpreendi um pouco, né? Que eu constatei mesmo que ele participa bem na questão ofensiva, tanto no jogo aéreo, na bola aérea mesmo ali cruzada, quanto nessa condução, nessa criação de jogadas. Repara como ele participa bem. Ó, vai, faz uma tabela, busca uma jogada. É claro que não são coisas habituais do jogo dele, mas em algum momento ou outro ele pode participar. E nessa ele finaliza de direita, tá? A bola, inclusive. Não é das melhores finalizações, acaba parando na marcação. A questão é que ele começa a jogada e termina lá na frente. Exatamente. Então eu vi alguns lances, cara, de finalizações do Dória, tá? E alguns lances dele, lógico, a finalização de um zagueiro, quando numa situação como essa, tem que ser numa média para longa distância, né? Em alguns momentos não vai ter tanta
eficiência. E repara como ele vai louco, né? Ele vai no rebote ali e acaba até fazendo a falta depois, né? Então, assim, o lado bom do Doria é que quando ele erra, ele vai pra fazer a falta, vai pra parar a jogada. Até um lance que a gente viu no começo da análise, onde ele erra o bote e mata a jogada. Então ele tem essa experiência e acho que é muito valioso esse atributo dele. Mas ele é um cara que contribui muito bem. E ele é um cara que mostra uma assertividade muito grande nos atributos necessários para um zagueiro. Seja defensivos ou seja até ofensivos. É curioso você falar da questão de experiência do Doria, porque eu lembro dele surgindo no Botafogo ainda. E lembro, menino, muito promissor. Inclusive, eu acho que a carreira dele me decepcionou de certa forma, porque eu achava que era um zagueiro a nível de seleção brasileira na época. Entendo que agora talvez já passou a época, mas é engraçado, o Doria já é experiente. Como o tempo voa e realmente é um zagueiro que eu imaginava que fosse nível de seleção brasileira, porque tinha potencial. E continua jogando em bom nível. Claro, no futebol mexicano, talvez fugiu um pouco do radar, mas é um zagueiro que sempre demonstrou ter muita qualidade. É verdade. E no futebol brasileiro, imagina que ele consiga se sobressair também, né? Tudo que ele mostra aqui na análise pra gente, no momento mesmo, a análise é fresquinha, nos indica isso, né? Temos uma última notícia envolvendo as negociações do São Paulo com o zagueiro Doria. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o SPFC deve anunciar nas próximas horas a contratação do defensor como seu quarto reforço para a temporada. Nicola apurou que o executivo de futebol do tricolor Rui Costa e o empresário do jogador, Amaury Nunes, conseguiram um acordo para a saída de Doria sem custos do Atlas. O time mexicano inicialmente cobrava $3 milhões para liberá-lo. O jogador já deve viajar para São Paulo, onde realizará exames médicos e assinará contrato com o clube. Ainda segundo algumas informações, o atleta rejeitou propostas de diversos clubes brasileiros e ainda assim resolveu assinar com o tricolor paulista. O atleta tem 31 anos de idade e deve ganhar um contrato de 2 ou 3 temporadas com o clube. E aí, torcedor, você acha que Doria foi uma contratação certeira do São Paulo? Deixe a sua opinião nos comentários, e se gostou desse vídeo deixe seu like e se inscreva no nosso canal para continuar recebendo mais notícias do nosso tricolor.